Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Grupo Espírita Paulo e Estevam, dando continuidade às suas atividades de atendimento espiritual nesse período diferenciado da história, em que nós, de nossas casas, podemos participar dos estudos do Evangelho através da internet. Boa noite, Maridalva, Carmen. Nossa, Carmen Barroso, você está com a imagem de Jesus. Parece uma imagem que eu mesma pintei dele. Célia, Valéria, sejam todas bem-vindas. Várias mulheres chegando aqui. Certamente amigos também, eu estou vendo aqui crescendo o número de chegadas. Opa, houve aqui uma falha na transmissão. Espero que estejam todos ouvindo. Bem-vindos. Então vamos começar mais uma live do Evangelho com alguns avisos. Enquanto vocês vão chegando, eu vou aqui repassando os avisos da casa para vocês. Amanhã, às 20 horas, nós teremos outra live do Evangelho. Ela será com o Fabiano Lobo. E o tema, o que se deve entender por pobres de espírito. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. Eu vendo aqui o Hamilton, Luiz Fernando, boa noite. Olivéria, mamãe, Graça Secundino. Então, todos aqui. E a gente dando continuidade aos avisos. Palestra, nós teremos palestra pública, também por live. E essa vai ser especialíssima. Eu estou vendo aqui e já quero assistir. Sexta-feira, às 20 horas, palestra com Frederico Menezes, de Pernambuco. O tema: influências espirituais e os nossos pensamentos. Então aí, quem nunca assistiu Frederico Menezes, não vai se arrepender se assistir essa palestra na sexta-feira, às 20 horas. Ele é um profundo conhecedor da doutrina espírita, já esteve dando palestra em vários congressos espíritas do Brasil, do Ceará, e também participando de eventos no GEP. Então, sexta-feira agora nós poderemos assistir uma palestra com ele aqui também no Facebook, na fanpage do GEP. E o GEP continua recebendo doações de alimentos todas as segundas, quartas e sábados, de 8 às 11 horas no estacionamento do GEP Água Fria. Então, você quer contribuir com pessoas que estão passando necessidade, sempre existe no mundo, no nosso país, essa situação, e agora nós temos um agravamento. Então essa é a chance, a gente pode fazer doações de alimentos segundas, quartas e sábados, de 8 às 11 horas no estacionamento do GEP Água Fria. E aqui vai ter também no Instagram do GEP, quem não segue ainda o GEP no Instagram, @gep.oficial, e lá nós vamos estar leiloando uma obra do artista Tito Flávio Gomes. Ela também está exposta no Instagram dele, @Tito Flávio Gomes. Essa obra é um quadro, não é? Um óleo sobre tela, Irmã Dulce dos Pobres, dimensões 50x70, com moldura, pintado em 2019. E a renda do quadro, a renda do leilão será em prol da ação social do GEP.
Então, dados aí os avisos para vocês, estão todos informados das próximas atividades do GEP. Vamos começando aqui a nossa live do Evangelho hoje. Aproveitando que estamos aqui reunidos. Sintam-se em casa. Deixa eu ver aqui vocês chegando. A mensagem de introdução, eu vou trazer para vocês uma bem curtinha. Ela é de Apolinário. Venham para a beirada, ele disse. Eles disseram, estamos com medo. Venham para a beirada, ele disse. Eles vieram e ele os empurrou e eles voaram. Às vezes a gente precisa ser empurrado para poder voar, porque a gente não acredita que tem condições. Então a vida faz isso com a gente de vez em quando. Ela nos dá um empurrão. É assustador, é sofrido, mas é no empurrão, muitas vezes, que a gente descobre as nossas potencialidades. E aí a gente tem que olhar cada dificuldade da vida, cada problema, com esse pensamento. O que será que isso aqui está trazendo para a minha vida? Para que a gente exercite o nosso pensamento positivamente, exercite o pensamento no bem e assim se torne melhor assessorado, para que a gente entre na frequência dos bons espíritos. As casas espíritas, em geral, elas promovem estudos do Evangelho. O Grupo Espírita Paulo Estevam tem um atendimento espiritual que funciona nas quartas e quintas-feiras para estudos do Evangelho. Então, é uma espécie de uma terapia espiritual. A gente vai se trabalhando espiritualmente através do estudo do Evangelho. Com isso, o nosso pensamento se volta para o bem, para a esperança, para a fé, para as coisas boas da vida. E o pensamento, a gente estuda na doutrina espírita, ele modifica os fluidos, a energia que existe em torno da gente. Portanto, quando a gente estuda o Evangelho, a gente mobiliza positivamente a energia que tem em volta da gente. E se torna acessível às sugestões de espíritos que têm a mesma energia, que têm essa mesma frequência, ou seja, os bons espíritos. Por isso que é interessante a prática do Evangelho, o estudo do Evangelho, não só na casa espírita, como na nossa casa, e não só o Evangelho, as leituras boas, as leituras que nos dão ânimo, as leituras que nos fortalecem, nos dão esperança. Nós estamos num mundo carregado de más notícias. Então, as más notícias, é claro que às vezes nós precisamos saber das notícias e elas no nosso mundo não são muito boas. Mas a gente carrega essa energia ambiente com medo, com tristeza e é preciso fazer a compensação. Daí o convite para o estudo do Evangelho. E aí, a lição de hoje, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, interpretado segundo a doutrina espírita. A lição de hoje é maravilhosa, de um capítulo maravilhoso, chamado O Cristo Consolador. Oi, Jaime, Lígia, Germano, bem-vindos. O Cristo Consolador. Lindo nome, não é? E o nome dessa passagem que nós estudaremos hoje é o jugo leve. O jugo leve, que são os itens 1 e 2 do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E começa a lição, e o capítulo é aberto, com uma passagem de Jesus, que está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Eu vou ler só essa passagem aqui para vocês, é lindíssima. Vinde a mim, disse Jesus,
todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Linda passagem de Jesus. É interessante como Jesus, ele sempre nos coloca para cima, né? Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele vem para consolar, bem-aventurados os aflitos. E ele diz que vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Olha aqui, que convite que Jesus faz. Isso mostra a compaixão de Jesus, né? Que espírito de alta envergadura ele era. E aí a gente vai começar falando um pouquinho de Jesus. Quem é Jesus para a doutrina espírita? Né? O que o espírita pensa de Jesus? E aí vocês têm que prestar atenção ao seguinte. A doutrina espírita é uma doutrina de tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso. Não se aprende espiritismo só por ouvir falar. A doutrina espírita, ela solicita o estudo da gente, o interesse em aprender, né? A investigação, a curiosidade. Ela não é uma doutrina de passividade e em que a gente segue determinados ritos e com isso nós somos espíritas praticantes. Não existe isso na doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina que nos pede estudo, interesse, pesquisa. Então, se você quer conhecer a opinião, né, espírita, se você quer desenvolver uma opinião espírita, a gente sugere que você busque as respostas nas obras basilares do espiritismo, que são as obras de Allan Kardec. Então, nelas nós vamos nos fundamentar aqui, tá bom? Então, Jesus é quem? Segundo o Livro dos Espíritos, primeira obra espírita que veio ao mundo, 1857. Na pergunta 625 a gente tem: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: Jesus. Jesus, nosso guia e modelo. O tipo mais perfeito que nos serve de guia e modelo. Jesus, para o espírita, é um espírito de luz. O espírito de maior envergadura de que nós tivemos notícia aqui na Terra. Bom, quando eu digo de maior envergadura de que nós tivemos notícia aqui no nosso mundo ocidental, não existe uma competição entre os espíritos de luz, qual o mais evoluído. Ah, Buda não seria mais desenvolvido e tal. Não existe essa competição, isso daí é irrelevante. Quem se preocupa com isso é a gente, que ainda é preso a pequenas questões. Mas a nossa base cristã, a nossa base no mundo ocidental é Jesus. Então Jesus é a nossa referência, nossa maior referência e o nosso maior modelo. Porque Jesus era um homem que vivia aquilo que pregava. Então vocês estão percebendo que eu estou falando de Jesus era um homem, Jesus um espírito. Pois é, para o espírita não acredita, não identifica no sentido de personificação Jesus com Deus. Nós não acreditamos que Jesus seja Deus. Ah, mas Jesus falou, Jesus disse, eu e o Pai somos um. É verdade. Quando você tem uma união muito profunda, pensamentos iguais, ideias iguais a uma outra pessoa, você praticamente diz isso. Fulano, dá um recado para Cicrano, olha, pode dar para mim, eu tô dando para ele o recado, porque ele e eu somos um em carne. É mais ou menos essa a ideia.
Então, Jesus era um espírito que já tinha chegado a um tal estado de evolução, a um tal grau de evolução, que já chegou, melhor dizendo, a esse grau de evolução, que ele está em uníssono com a vontade divina. Então, por isso que é esse espírito de grande evolução que nós conhecemos. Muito provavelmente, quando a Terra se formou, ele já era um espírito perfeito, se assim podemos dizer, um espírito extremamente evoluído. Então, o espírita não pense que Deus é Jesus. Por que não? Imagina, gente, se Deus encarna, se Deus se faz carne, o universo está sendo sustentado por quê? O que é que está mantendo a ordem em tudo? Ah, ele fez as leis e não está nem aí. Deus seria uma energia. E aí Kardec fala disso muito bem em A Gênese e também o Céu e o Inferno. Então a gente vê o quê? Deus, uma energia, algo nesse sentido a se sustentar no mundo, a sustentar, melhor dizendo, o mundo. Colocou a ordem no mundo, dá uma ordem. É uma inteligência a conduzir tudo que existe na natureza. E Jesus, um espírito de altíssima envergadura, extremamente evoluído, que nos serve de exemplo. E Jesus, quando veio ao mundo, é interessante, eu me lembro aqui, eu não sei se vocês conhecem o mito da caverna de Platão, né? O mito da caverna é a história de que tinham alguns homens, eles eram prisioneiros numa caverna, e daquela caverna eles só podiam ver um muro, eles viam um muro e escutavam as vozes das pessoas que passavam do outro lado do muro. E viam as sombras que eram projetadas pelo sol, que se erguia por trás do muro. Eles viam as sombras que eram projetadas sobre os objetos que as pessoas carregavam na cabeça. Então, quando as pessoas passavam ao longo do muro, eles viam as sombras e escutavam as vozes. Logo, eles pensavam que aquelas sombras é que falavam. Mas um homem se solta e ele sai da caverna. Ao sair da caverna, ele fica tonto, ele fica zonzo. Claro, porque ele nunca esteve fora na luz. E ali ele começa a enxergar o chão, ainda muito zonzo, e começa a descobrir que quem fala não são as sombras, que as sombras são projeções de corpos e que existem pessoas carregando objetos e que são essas pessoas que falam. Depois, esse homem olha para cima, vê de onde vem a luz que projeta aquelas sombras e ele descobre o sol. Então esse homem vê que o mundo é muito maior do que aquilo que se pensava quando se estava dentro da caverna. E aí diz o filósofo, será que esse homem não vai ter vontade de voltar para a caverna e avisar aos companheiros que o mundo é muito mais do que aquilo que eles pensam? Claro, aí ele volta para dentro da caverna. Mas, quando ele volta para dentro da caverna, ele já não está mais habituado ao escuro. O que acontece? Ele fica trôpego. Quem o vê chegando na caverna, vê um homem chegando deslocado. Então, o que os amigos pensam? Puxa, lá fora da caverna é horrível, é terrível. E ele começa a falar que o mundo é muito mais do que aquilo. E é claro que eles começam a duvidar desse homem. Não só porque eles veem as sombras falando e aquilo é o mundo para eles, como o homem parece que está louco. E aí o que acontece? Eles matam o homem. Digam se essa não é a história... Bom, seria a história de Sócrates, seria a história também de Jesus. Quer dizer, dos grandes sábios, desses espíritos que atingiram a evolução, que descobriram o sol, né, que descobriram a luz, que voltam para chamar aqueles que estão atrasados, mas que não são compreendidos e que muitas vezes terminam assassinados. Esse seria o caso do Mestre Jesus. Mas prestem atenção, agora eu falei disso, né? E os espíritos de luz, eles não são belicosos, eles não voltam com violência. Quando Jesus, né, se destacou ali naquele mundo da antiguidade entre os judeus esperavam um Messias,
E muitos esperavam um Messias que lutasse contra o domínio romano que existia na época. E Jesus não convenceu a muitos porque Jesus era da paz, Jesus era do amor, Jesus não fazia guerra. Jesus, ele tinha uma revolução, a proposta revolucionária de Jesus é diferenciada, é uma proposta revolucionária que vem de dentro para fora. A revolução de Jesus é amar incondicionalmente. E essas pessoas não eram capazes de compreender. Ora, hoje nós não somos capazes de compreender. O que aconteceu? Matou-se Jesus. E Jesus foi então esse espírito que não precisava mais passar pelo processo encarnatório, que já tinha evoluído o suficiente, mas que veio por amor nos dar o exemplo. Jesus veio salvar os homens. Ele veio salvar, entre aspas, no sentido de dar o exemplo de um professor que ensina a gente como a gente deve fazer. Alguém pergunta, como revolucionar com amor? Giovana pergunta. Pois é, né, Giovana? É uma luta extrema. É uma grande guerra, a guerra exterior, né? Quando nós ainda estamos guerreando fora, brigando fora, nós somos aprendizes, estamos nos exercitando na determinação, na coragem, na força. Mas chega um momento em que a gente descobre que essa determinação, essa força e essa coragem são muito mais necessárias num processo de transformação interior. Se todos os homens conseguissem se transformar, desenvolver o amor, vencer, como diz Paulo de Tarso, o inimigo interno, né, os seus defeitos, as suas dificuldades, nós poderíamos fazer uma mudança no mundo e uma mudança muito mais duradoura, porque não seria uma mudança forçada. Tudo que é forçado é uma violência. A gente ainda precisa disso. As próprias leis, elas não deixam de ser violências, elas nos forçam a ter determinados comportamentos. Por que que existem essas leis? Porque nós precisamos desses controles. Porque se nós não tivermos esses controles, nós ainda não temos moral suficiente para não matar, não roubar. A gente não consegue fazer ainda isso, pelo menos muita gente, deliberadamente por vontade própria, mas porque tem medo de ser punido. Isso dá uma noção do quanto que nós ainda temos por caminhar. Então, o espírito mais desenvolvido, quando nós vamos nos desenvolvendo, nós começamos a fazer o bem, porque não vemos outra alternativa, porque nós somos intimados por dentro a fazer o bem. Como uma mãe alimenta o seu filho, né? Ela faz isso porque ela não... Bom, uma mãe, via de regra, né? Porque ela não conseguiria não fazê-lo. Então é uma necessidade dela. Por isso que o espírito mais evoluído, ele não se sente realmente bom. Ele não se sente fazendo grande coisa. Até Jesus disse, bom, por que me chamais bom? Bom, só Deus. Não é? Quer dizer, por quê? Porque para ele é como o ar que a gente respira ajudar os outros. É inevitável. Enquanto a gente ainda se percebe ajudando os outros e acha que isso é grande coisa, o que quer dizer? Quer dizer que a gente ainda não faz isso realmente do fundo do coração. A gente ainda faz achando que é uma grande coisa, quando isso nos faz bem, né? Então, o retorno do bem que a gente faz, quando você morrer lá no mundo espiritual, você vai receber o retorno de todo o bem que é feito. Se você faz o bem assim, isso mostra como você ainda não entendeu que o retorno do bem que a gente faz pertence ao mundo espiritual, sim, mas o mundo espiritual que já existe em mim. Porque eu me sinto bem ao fazer o bem. A satisfação e a alegria de consolar alguém, de ajudar alguém, de olhar nos olhos e ver reacender a chama da esperança, de segurar numa mão e dizer você vai conseguir. Então tudo isso são os retornos do bem
O amor é o próprio retorno do bem que a gente pratica. Ah, mas se a pessoa não dá retorno nenhum, a consciência tranquila, eu fiz o que estava no meu alcance, já é o retorno do bem. Interessante, não é? Então Jesus, ele vem nos dizer que o que ele está propondo, o que ele está trazendo é o consolo dos aflitos, daqueles que estão sofrendo, daqueles que se veem desprotegidos. Então Jesus nos consola ainda hoje nos nossos momentos de dor, né? Nos nossos momentos de dor. Então, assim, como é que a gente vê, alguém está dizendo assim, Emmanuel Rociani era muito duro com Chico Xavier, por que a gente vê essas pessoas que se dizem cristãs tão rígidas, tão duras consigo mesmas? Eu acho que a doutrina de Jesus é uma doutrina amorosa. Ela não é uma doutrina constrangedora. Eu acho que o bem não constrange. E eu estou colocando isso em primeira pessoa mesmo, porque é como eu leio, né, a doutrina espírita e o próprio ensinamento de Jesus. Eu acho que Jesus, ele inúmeras vezes dá sinais de uma proposta de consolo. Ele diz, o meu fardo é leve. Então não é para ser sofrido e desesperador fazer o bem. Interessante, não é? Porque como é que a gente consegue chegar nesse ponto de não fazer o bem desesperadamente? Quando a gente está convencido de que precisa disso. E aí o Espiritismo entra em apoio, porque é uma doutrina muito elucidadora. É uma doutrina que nos mostra o funcionamento das leis cósmicas. E isso nos dá uma fé sólida, uma fé raciocinada. Mas não é para ser uma doutrina de sofrimento. Eu vejo muita gente compreendendo a doutrina espírita de uma forma distorcida, que vivem com medo dos obsessores, que tem medo de ir a uma festa, que tem medo de se alegrar, como se a gente tivesse que ser triste para ser um espírito mais evoluído. Pelo contrário, né? Assim, a doutrina de Jesus, ele era cercado de amigos, ele tem vários momentos dele que são em festas, em reuniões, não tem relatos dele embriagado, não existe esse relato, até porque ele não precisa, é um ser consciente que não precisa fugir da realidade, ele consegue encarar a realidade, mas é um ser consciente e um ser leve. Jesus é leve, não é alguém que condena. Então, quando a gente fica se punindo, ai, eu errei, oh meu Deus, Deus está chateado comigo, acho que Deus está me castigando porque eu errei, Deus está me punindo por isso e aquilo. Quer dizer, essa leitura de Deus não é uma leitura proposta por Jesus. Não é. Não é o entendimento de Deus que Jesus dá. E aí, Carolina, é pra gente errar sem preocupação? É pra você entender que depois que você cai, você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Perdoe-se. Faz parte. Você tenta não escorregar, mas você sabe que escorregar faz parte. É muita presunção nossa achar que o mundo todo escorrega e a gente não. Que todas as pessoas falham e a gente não vai falhar. Então isso é a presunção. E o inferno é a presunção, né? Você achar que é mais do que é. Então, opa, errei. Se eu puder, eu ajeito o que vejo errado. Se eu puder, eu peço desculpas a quem ofendi. Mas eu tento refazer e refazer melhor. Então eu acolho a mim mesmo, como na parábola do filho pródigo, né? Eu me acolho, eu me coloco no colo. E eu lembro de Jesus dizendo, vós sois a luz do mundo. Gosto muito de imaginar Jesus, sei vocês. Mas assim, eu gosto de imaginar Jesus numa simplicidade, numa amorosidade, numa firmeza, numa força,
mas realmente alguém que não condenava. Várias situações. A mulher que está sendo apedrejada, uma pecadora, diz o Evangelho, ele interrompe o apedrejamento, que era parte da lei ali, e diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nossa! E todos saem, e ele pergunta: mulher, cadê os que te condenavam? Saíram. E ele mesmo diz: eu também não te condeno. Como é que a gente imagina que seres luminosos como Jesus possam estar por aí nos condenando, nos punindo, por nós sermos humanos, por nossas falhas humanas, por nós sermos crianças no processo evolutivo? Nós erramos e aprendemos com os nossos erros, exatamente, serve para a nossa evolução. É isso mesmo, Keila Cacau. Giovana, essa tua fala devia sair no Jornal Nacional para os cristãos que querem jogar pedra no povo. Pois é. E a gente tem que ter... Agora, interessante, sabe, gente? Às vezes, nós, né, assim, tudo aquilo que nos tira do sério, do prumo, que nos deixa indignado. Como é que pode? Essa pessoa se diz cristã e ela é cheia de ódio. Deve ser um convite para que você preste atenção em si mesmo. Com que ódio você não está dizendo isso? Não é interessante? Porque nós descobrimos em nós mesmos, não raro, aquilo que nós estamos condenando nos outros. Então a gente cheio de ódio, condenando o ódio. Aí diz: eu acho os torturadores todos mereciam ser presos e arrancadas as unhas. Bom, você quer tortura para eles também? Então você também tem um espírito torturador. Então, bonito mesmo é ser como Jesus. Eu acho que Jesus tem passagens lindas. Tem uma em que Jesus, ele foi preso. Ele foi preso, Jesus, e colocado diante de Caifás. Foi para Pôncio Pilatos, para Caifás, Pôncio ficou naquela alternância, porque quem é que ia condenar Jesus, né? Quem tinha esse poder eram os romanos. E Caifás era o sumo sacerdote dos judeus. E quando ele chega lá, Caifás pergunta a Jesus o que ele está pregando. E Jesus dá uma resposta que é considerada atrevida, porque ele diz assim: o que eu prego para que todos ouçam. Pergunta ao povo o que eu preguei. Quer dizer, ele não fez nada escondido. E aí, um soldado de Caifás estapeia Jesus. Jesus responde: homem, se estou errado, corrige-me. Se estou certo, por que me bates? Eu acho que esse homem até hoje está reencarnando, ele se sente mal lembrando dessas palavras de Jesus. Né? A tranquilidade, a convicção com que Jesus responde, a certeza, a segurança com que Jesus se coloca, com que Jesus não fala desesperadamente: gente, eu não estava fazendo isso. Ele tem convicção e paz daquilo que ele faz. Então, quando nós abraçamos uma ideia porque nós acreditamos naquela ideia, nós não nos demovemos dela. Nós não precisamos gritar para os outros tentando convencê-los dela. Se eu acredito que isso é a verdade, eu sei que a verdade prevalecerá. Em algum momento, quando as pessoas tiverem maturidade para isso, eu falo a verdade do que eu acredito, eu repasso aquilo que eu acredito, mas sem desespero, sem querer forçar, sem querer constranger. Isso é o fanatismo. E todo fanatismo é sinal de desespero, não de fé. Fulano é muito cheio de fé. Não. Fanático, ele não tem fé. Porque se ele tivesse fé, ele acreditaria que aquilo ali, sendo a verdade, vai prevalecer em algum momento.
convencerá por si mesma, porque é a lógica. Então ele não briga, ele não sai estapeando ninguém, ele não sai fazendo confusão, porque ele sabe que a verdade prevalece. Assim nós devemos ser. Daí a gente não precisa estar por aí pregando o que a gente fala, a gente faz a nossa parte. Se alguém pergunta, eu estou respondendo. A gente se posiciona, não se envergonha daquilo que a gente acredita. Nós não precisa convencer todo mundo, sair por aí querendo arrastar as pessoas, xingando quem pensa diferente da gente. Não é assim que a verdade prevalece. Ela não pede desespero. Você não tem ideia de Jesus, nenhuma referência de Jesus fazendo isso com as pessoas. Então, Jesus, ele tem esse caráter consolador, né? Jesus consolador. Eu acho interessante porque ele diz assim, o meu jugo é suave, né? O meu jugo, a minha lei é suave, o meu fardo é leve. Então, o que é um jugo pesado? O que é o jugo? O jugo é o que está acontecendo, né? São as dificuldades, às vezes, os fardos que surgem na vida, eles podem ser leves ou pesados. E o que torna leve ou pesado? Por que Jesus diz, o meu fardo é leve? Teve gente que foi crucificada por Jesus, teve gente que foi jogada às feras por seguir Jesus. Como é que isso é um fardo leve? O que torna o fardo leve? Não é que o problema deixa de acontecer quando a gente acredita em Jesus, quando a gente abraça o Evangelho, quando a gente pratica o Evangelho. Não é isso. Os problemas continuarão existindo. Nós continuaremos vivendo nesse mundo, sendo suscetíveis às dificuldades desse mundo. Mas o que muda quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente compreende as leis da vida, quando a gente pratica a lei de amor? O que muda é como a gente encara as dificuldades. Aí é que está a leveza do fardo de Jesus. Então, quando você acredita na vida eterna, quando você acredita na justiça divina, quando você acredita na verdade do amor, todo problema que vem, ele não te tira do eixo. Você tem um impacto inicial, mas você se sustenta na fé. Isso é fé. Toda vida que vem aquele abalo, você balança, mas não cai. Então, os primeiros cristãos, eles eram jogados às feras nos circos romanos. E o que eles faziam? Eles cantavam. Isso deixava os romanos chocados. Porque eles esperavam que as pessoas gritando, socorro! E os cristãos cantavam hinos a Deus. Então, de onde é que vem isso? Da convicção que eles tinham de que não morreriam ali. De que iriam para um reino celestial. Então, quando a gente tem uma convicção, a gente não se desespera. E aí, o fardo é leve. O jugo é suave. Tudo se torna menor, menos pesado. Por quê? Porque a gente tem outra força. Quando a gente não tem essa fé, por isso que tem assim, Jesus diz assim, aquele que tem, mais se lhe dará. E aquele que não tem, o pouco que tem, se lhe tirará. Realmente, quando você já não tem essa fé, diante da dificuldade, você perde todo sentido de vida. Então, quando a gente tem, a gente enfrenta tudo com muito mais força. Como se explica a dificuldade de perdoarmos? Alguém pergunta. É bem simples, né? A dificuldade que nós temos de perdoar, que é uma dificuldade compreensível, né? Porque afinal de contas nós somos humanos, mas é porque nós somos feridos no nosso orgulho, nós achamos que não merecíamos aquilo que fizeram com a gente se sente no direito de julgar e condenar aquele que nos ofendeu, e a gente tem dificuldade mesmo de perdoar, porque ele fez alguma coisa que magoou. E aí, o que a gente faz? Para você começar a perdoar os outros, o melhor caminho é você começar a perdoar a si mesmo. Como assim?
todo mundo é compreensível, tolerante consigo mesmo. Às vezes as pessoas elas mentem para si mesmas, e elas mentem para si mesmas porque elas não conseguem enxergar o próprio defeito. Então elas ficam dizendo, eu fui conversar com fulano porque eu queria o melhor para ele, mas não era, você queria humilhar, você queria brigar, é alguma coisa assim, você foi com um jeitinho, né, com uma certa manipulação e maltratou aquela pessoa. Então nós às vezes nos enganamos, isso é fruto da nossa incapacidade de aceitar os nossos sentimentos mais mesquinhos, né? Eu tenho até, talvez eu tenha uma lição, tem um texto que eu convido vocês a lerem, que é de Rumi, A Hospedaria. Eu não sei se eu vejo aqui facilmente para vocês, né? Que ele diz que o ser humano é como uma hospedaria. E a gente deve receber todos os sentimentos como hóspedes. Acolha-os todos. Tudo que vem você recebe e entende que aquilo está fazendo uma limpeza dentro de você para algo maravilhoso que virá depois. Então é preciso que eu olhe para aqueles meus sentimentos ruins também. Acolha aqueles sentimentos, transforme, ressignifique e possa fazer essa limpeza dentro de mim. Quando eu não reconheço, Ivan, olá Ivan, bem-vindo. Quando eu não reconheço, eu jogo para dentro e aquele sentimento continua dentro de mim e por ser desconhecido ele causa muito mais danos. Muitos pensam, diz Edmilson, que Jesus foi um privilegiado de Deus. A Loriene disse uma coisa muito linda, quando fazemos por amor, tudo se torna melhor. Tudo se torna melhor. E Edmilson, muitos pensam que Jesus foi um privilegiado de Deus. Pensam mesmo, mas nós compreendemos que Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Um espírito que já se desenvolveu e que somos todos privilegiados de Deus, né? Porque somos todos dotados de inteligência, de potencial, de força, para, como disse o próprio Jesus, tudo isso que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Então, queria ver se vocês ainda têm mais alguma colocação. Então, o jugo leve de Jesus, né, é um jugo que, assim, quando nós temos Jesus, né, quando nós temos fé, quando nós temos compreensão das leis divinas, tudo o que vem, né, toda dificuldade, ela é lida de um outro ângulo, ela é interpretada de uma outra maneira. Ela não é interpretada de uma maneira desesperada, de uma maneira culpada, de uma maneira pessimista. Não. Quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus, quando nós compreendemos os ensinamentos de Jesus e temos Deus como Pai, e cada experiência da vida, cada dor como uma lição, nós temos um outro ânimo para enfrentar as dificuldades. Tudo se torna mais leve quando nós temos fé. Então esse é o grande convite de Jesus, de tornar a vida mais leve através da fé, através do amor, através da compreensão de que existe uma lei maior regendo o universo e que nada acontece por acaso. Então a gente abre mão do medo, abre mão da ansiedade, a gente se sente seguro e protegido pelas leis cósmicas da vida. Então isso é o grande ensinamento de Jesus que nos ajuda. Oi, Carlos. Júlia Florencio diz, Jesus mesmo falou que Deus daria dificuldades em que... Você está se referindo à passagem em que se diz que não existem fardos pesados para ombros frágeis. É isso mesmo. Cada dificuldade que surge é porque nós podemos suportar. Oi, Suzane, querida Suzane. Aloysio Cordeiro, seria verdade que o espírita não teme a morte, entretanto não compreende a dor física? Aloysio, assim, o espírita deveria não temer a morte. Agora, o morrer eu acho que é normal e é parte da nossa humanidade temer. Por exemplo, você pode não ter medo da morte, eu não tenho medo, né? Assim, eu acredito no pós-morte. Agora, é claro que um receio de como é a morte, a gente não sabe, faz parte,
né? Diz que Jesus, antes de ser crucificado, ainda fez uma oração: Pai, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então isso é humano, existe um instinto de sobrevivência na gente. Então nós não somos buscadores da morte, mas nós entendemos que a vida continua após a morte, por isso a morte não é causa de desespero. E ele não compreende a dor física. Como assim um espírita que não compreende a dor física? Eu não consigo entender isso, né? Assim, se uma pessoa não compreende a dor física, ela tem algum distúrbio. Mais grave, não é nem só ela não compreender a dor emocional, ela já é uma psicopata, uma psicopatia. E ela não compreender a dor física, aí é realmente algum problema de saúde, assim, que ela não está entendendo o que é a dor física. Quando Fátima, oi Fátima, que sempre comenta nos meus posts, Fátima Crisóstomo, prima, quando acolhem com os nossos sentimentos, curamos aos poucos nossas dores. Isso mesmo, Fátima, quando a gente acolhe o que a gente sente. Tipo, o que eu quero dizer com isso? Ah, você tem um ressentimento, você não fica com raiva ou com vergonha de si mesmo por ter esse ressentimento. Você entende, você coloca a sua parte ressentida no colo como se fosse uma criança e tenta conversar com ela. O que te deixa ressentido? Ah, fulano me magoou. É verdade, fulano não devia ter feito isso e você tem razão em se magoar. Mas olha, veja isso e aquilo. Então isso é acolher o que tem na gente, entendem? Os sentimentos ruins. Às vezes nos perdemos falando das virtudes de Jesus e esquecemos que devemos praticá-las. Lúcia, né? Assim, a gente vai, às vezes, assim, nem sempre. A gente tem que ter, às vezes, uma diferenciação, não é o que você está dizendo, mas me lembrou aqui, entre o que é hipocrisia e o que é imperfeição, né? Ou imaturidade, melhor dizendo. Tipo, eu posso ser um ser, né, que admiro muito virtudes e não consigo colocá-las em prática sempre. Às vezes eu vou dar demonstrações dos meus aspectos não desenvolvidos. Se eu faço isso conscientemente e escondo dos outros e ainda cobro dos outros que façam e condeno aqueles que fazem o que eu faço escondido, isso é hipocrisia. Se eu luto para não fazer daquela maneira, apenas eu não consigo. Eu reconheço que ainda não cheguei naquele ponto, mas também eu me toco que eu não posso estar impondo nada a ninguém. Passo a ser muito mais compreensiva com os outros também. Aí, nesse caso, é parte do processo evolutivo, entendem? Então, a gente às vezes tem muita dureza, né? Sobretudo quando a gente condena os outros. Ah, fulano é um hipócrita, diz isso e faz aquilo. Nós muitas vezes vamos dizer uma coisa e fazer outra, porque nós somos gente. Hoje eu entendo mais isso, estamos aqui nesse mundo imperfeito para aprender. Kilvia, pode entender que a gente está aqui para aprender, ninguém está aqui de passagem. E se a gente fosse espírito missionário, ia estar sofrendo a lá Jesus. Eu acho que ainda não estou nesse top aí não, viu? Você também não. Então, a gente tem que ir tentando, né, praticar. Às vezes nos perdemos. Aqui a pessoa que falou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente ir encerrando. Jesus mesmo falou, vendo aqui as coisas que vocês colocaram. Muito bem. A Giovana fala aqui do apego à dor, né? Se seria o apego à dor. Giovana, tem gente que tem apego à dor. Eu até já falei um pouco disso em outras lives. Como assim apego à dor? Como é que alguém se apega a... Tem uma coisa que os psicólogos, que Freud falava, né? Que existe um ganho no sintoma, né? Então, às vezes você tem um sofrimento e você tem um ganho no seu sofrimento. Nossa, o que é que ganha? Às vezes você ganha o olhar do outro, você tem muita carência, você gosta porque você acredita, né? Você desenvolveu uma convicção de que se você for frágil, vai ser ajudado. Então, muitas vezes você se apega àquela dor
né, ao papel da vítima. E é muito mais fácil, inclusive, a gente se apegar ao papel da vítima do que enxergar o algoz que existe dentro da gente. Então é muito mais fácil eu acreditar que eu sou vítima do mundo do que eu estou contribuindo para esse mundo permanecer como está. Então a gente se identifica muito mais com o papel da vítima, porque é preciso muita coragem e muito auto-amor para encararmos os nossos algozes que existe na gente ainda de ruim. Por que eu digo auto-amor? Porque quando nós nos amamos, a gente consegue olhar aquilo que tem de ruim na gente e quer se livrar daquilo, porque a gente se ama, né? Paz e bem também de Ana Márcia. Karine, todos os dias temos a oportunidade de evoluirmos moralmente e espiritualmente. Sem dúvida, Karine, a gente está aqui para isso, né? O que não falta nesse planetinha é oportunidade. Nós estamos num planeta escola e aqui nós estamos para aprender. Os acontecimentos da vida são oportunidades. Então a gente tem que tentar entender, né, que temos que pôr em prática aquilo que nós abraçamos e que nós acreditamos. Como avançar na reforma íntima tendo conhecimento das debilidades e com dificuldade para mudar? Carlos, paciência. Paciência consigo mesmo. É assim que a gente vai avançando na reforma íntima. Você olha para você e diz, puxa vida, eu ainda não estou naquele ponto que eu gostaria de estar. Mas eu gosto de quem eu sou. Eu já sou pelo menos uma pessoa que vislumbra isso. Eu já tento ser hoje um pouquinho melhor do que fui ontem. Eu já tenho mais moderação nos meus ímpetos. Então a gente começa a olhar para as nossas conquistas e se sentir incentivado. Mas paciência, temos que ter paciência conosco. Alguém está pedindo para as lives continuarem após a pandemia. É uma proposta, né? Fica aí para o Hamilton e para o Luiz Fernando, presidente da casa. Como auxiliar alguém quando veste a roupa da dor e não aceita a palavra de consolo? Sabe, eu não vejo nenhuma cena da vida de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Lembram da pergunta que eu falei do Livro dos Espíritos? Vede Jesus como exemplo. Em que Jesus saiu correndo atrás de alguém. Eu quero te curar, vem que eu quero te curar. Não, todo mundo chegou até ele. Então, a cura vem quando o doente está pronto. Se a pessoa ainda está apegada à dor, a gente continua falando, né? Olha, existe tal, existe... E sabe, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, um dia aquilo entra, né? Tem um livro, pra gente finalizando, chamado Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, é um clássico da doutrina espírita, em que entre os espíritos que estão no mundo espiritual, que se mataram, um diz que lembrava da infância, das vezes em que sua mãe orou com ele e que ela falava muito de Jesus e que ele nem ligava, mas ela nunca desistiu de falar. E aquilo ele passou a vida toda e nunca deu valor. Ele se matou. E no mundo espiritual, o que fez com que ele mudasse a frequência vibratória em que ele se encontrava, porque essa frequência que causa dor não é um castigo de Deus, então ele estava em sofrimento por causa da frequência vibratória de perturbação, foi a lembrança das preces da sua mãe. Então, muitos e muitos anos depois, aquelas sementes lançadas começaram a frutificar. Então, quando uma pessoa não quer ouvir, paciência, ninguém força, mas acreditemos, né? Aquelas sementes que são lançadas um dia vão frutificar. Que bom, Rociane, que você leu Memórias de um Suicida, para você não ser tentada. Araguaci Figueira, linda, uma pessoa falou que perdoa, mas disse, ai meu Deus, peraí, mas disse que continua com a mágoa. É possível? É assim, você não vai perdoar, quando se diz, quem perdoa esquece. Quem esquece tem amnésia, né, tá com Alzheimer, algum problema, você não vai esquecer, né, mas você perdoar, a mágoa de fato, ela vai se desmanchar. Você não esquece o acontecimento, mas você continua com a lembrança daquilo ali,
com o aprendizado daquilo ali, mas não para ficar passando na cara de quem lhe fez. Não, você tem lições. Eu aprendi isso com aquela experiência, né? Mas enquanto a gente vai fazendo o seguinte, redução de danos. Então, assim, eu não consigo não eu não consigo não perdoar logo. Eu serei honesta, eu vou dizer pra mim mesma, eu não tô conseguindo perdoar. Então eu vou tentar, pelo menos, não desejar o mal daquele que me ofendeu. Gente, isso é um grande esforço quando a gente tem uma mágoa. Então eu vou pelo menos tentar. E se eu não consigo não desejar, eu ainda faço uma prece adicional. Eu digo, bons espíritos, evitem que o ódio que eu sinto de fulano chegue até ele. Pronto, redução de danos. Fica esse convite. Gente, muito obrigada, Lourdes, Diana, Simone Ivo, querida aqui, Elzinha linda, Paulo César. O fato do fardo ser leve seria a necessidade que não desistamos de continuar na busca. Eu falei, Paulo, tu deve ter chegado atrasado, né? O fardo ser leve, né? Porque quando a gente tem fé, tudo fica mais fácil de ser levado. Quando a gente tem uma fé raciocinada, uma fé de compreensão verdadeira, entende? Mas também tem a necessidade que nós não desistamos. Quando a gente tem fé, a gente não desiste de lutar. A gente sabe que a vida está aí, ela não para e que o nosso processo não para nunca. Estamos chegando ao final, meus queridos. Nossa horinha. Então já fica cansativo, vão cortar também a gente aqui. Vamos fechando então. E como prece, eu vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Cura Teu Coração. É um livro de poemas. Vanderlei Pereira. Vamos. Que mais desejo? Deus me conceda a bênção da mudez antes que eu lance uma palavra à toa, extrapolando a calma a sensatez e seja grosseiro com qualquer pessoa. Que eu não seja impulsivo, descortês, mas tenha sempre uma palavra boa para os que vivem sob a embriaguez do orgulho a ostentar falsa coroa. Que eu saiba me pautar pelo evangelho, amando os inimigos, sendo manso e aprendendo também ficar mais velho. Quando chegar meu tempo de regresso, que ninguém me deseje bom descanso, mas deseje, ao contrário, mais progresso. Fechou justamente nessa questão. Estamos todos aqui sempre progredindo. E o progresso não para nem quando a gente morre, tá bom? Então fiquem com Jesus. Todos recebam um beijo, um abraço. Muito obrigada pela presença. Amanhã temos uma outra live com o Fabiano Lobo, né? Teremos uma outra live aqui. Sintam-se convidados a participarem. E muito obrigada por toda a luz que vem de vocês. Obrigada mesmo. Que Jesus nos abençoe e até semana que vem. Até quarta-feira da semana que vem. Tchau, tchau.